zacznę dziś mój. Amazônia, Brasil, Amazônia, Amazônia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Leão XIV. Nos estúdios, Silvone José, junto com o Padre Inácio Medeiros. Que alegria tê-lo conosco, Padre Inácio, seja bem-vindo. Satisfação, Silvonei, um abraço a todos aqueles que nos estão acompanhando por todas as nossas plataformas, momento muito especial de toda quarta-feira aqui direto do Vaticano. Uma saudação a você que está conosco a partir de agora, numa temperatura agradabilíssima hoje aqui em Roma, nesse momento em torno dos 14 graus Celsius. Papa Leão se encontra nesse momento no Papa Móvel por entre os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. E muitas bandeiras, Padre Inácio, do Brasil, os brasileiros se fazendo cada vez mais presentes na audiência geral da quarta-feira. Vindo da minha casa aqui para o Vaticano, eu pude perceber isso, o metrô repleto de pessoas, de comitivas, de caravanas vindo para cá, temperatura boa, o dia limpo, céu azul aqui em Roma, favorece a presença das pessoas, né? E entre tantas caravanas, sem dúvida nenhuma, muitos brasileiros com a sua alegria, o seu barulho característico, né? Trazemos um pouco do som brasileiro para a Praça São Pedro em festa, porque a quarta-feira é um momento especial, não só para os fiéis e peregrinos, mas também para o Santo Padre. É um momento em que ele se encontra com fiéis de todas as partes do mundo, recordando o Papa Francisco quando gostava da quarta-feira, porque ele dizia: me torno novamente um pároco, né? Aquela proximidade com os fiéis. Como é bom conviver com as pessoas, olhar no rosto, sentir o carinho e o afeto, seja de um lado, seja do outro, e imortalizar através de um selfie, através de uma fotografia, esse momento único, porque sabemos que por trás, Padre Inácio pode me contar, a gente tem experiência de Aparecida, Padre Inácio viveu muito tempo lá, da nossa Rádio Aparecida, não? Redentorista, a história por detrás de cada um que chega para fazer uma peregrinação. Quanta história! E aqui também nós temos. Rejuvenesce, Silvonei. Claro que como parte da missão do padre, da missão do Papa, existe aquele lado mais, vamos dizer assim, mais burocrático, de escritório, de documentos, de receber grupos particulares, mas sem dúvida nenhuma esse contato direto com as pessoas, esse contato ele rejuvenesce, carrega as baterias, né? E que aí a gente se sente de fato pastor, aí a gente se sente de fato ministro. E o Papa, sem dúvida nenhuma, até recordando tantos anos que ele morou no Peru, ali num contato direto com as pessoas, sem dúvida nenhuma acontece isso também. A gente vê que até o semblante se transforma, não é? Sem dúvida nenhuma. É um momento especial, não só para os fiéis, como eu disse, mas também para o Santo Padre. Santo Padre que está dedicando as catequeses da quarta-feira para os documentos do Concílio Vaticano II. O Papa nos traz hoje novamente a Constituição Dogmática Lumen Gentium, segunda catequese dedicada a Lumen Gentium, número 2. E hoje nós teremos a quinta catequese dedicada ao documento, hoje sobre o fundamento dos apóstolos, a Igreja na sua dimensão hierárquica. Essa é a temática de hoje que nós teremos então com o Papa Leão XIV. Recordando, depois a gente fala um pouquinho também, Santo Padre que no próximo sábado deixa o Vaticano e vai para Mônaco, Papa Leão em Mônaco, a primeira presença, vamos dizer assim, de um Papa no Principado de Mônaco. E primeira visita que é dele, né, Silvonei? Porque ele fez no ano passado aquela visita à Turquia e ao Líbano, mas agora é ele quem vai, né? É ele que vai. Santo Padre dá início então agora a audiência geral, introduzindo com a saudação litúrgica. Vamos acolher então a sua palavra e receber a sua bênção.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Teremos agora então a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20. Nas várias línguas, iniciando pelo italiano. Dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù, parola di Dio. Depois do italiano, teremos a leitura agora em francês. De la lettre aux Éphésiens. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même, parole du Seigneur. Depois do francês, teremos agora a língua inglesa. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are citizens with the saints, and also members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the cornerstone. The word of the Lord. Depois do inglês, a leitura será feita em tedesco ou alemão. Lesung aus dem Epheserbrief. Brüder und Schwestern, ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Eckstein ist Christus Jesus selbst. Wort des lebendigen Gottes. Depois da língua alemã, teremos agora o espanhol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. Palabra de Deus. Depois do espanhol, a leitura agora será feita em chinês. 恭读圣保禄宗徒致厄弗所人书，弟兄们，你们已不再是外方人或旅客，而是圣徒的同胞，是天主的家人，已被建筑在宗徒和先知的基础上，而基督耶稣自己却是这建筑物的脚石。以上是天主的圣训。 Depois, na língua chinesa, teremos a leitura agora em português. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Palavra do Senhor. Depois do português, teremos a leitura agora em árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. فلستم إذن بعد اليوم غرباء أو نزلاء، بل أنتم من أبناء وطن القديسين ومن أهل بيت الله. بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، وحجر الزاوية هو المسيح يسوع نفسه. كلام الرب. E a última língua tradicional da quarta-feira, o polonês. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Nie jesteście już obcymi i przybyszami,
ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. Oto Słowo Boże. Portanto, essas são as línguas tradicionais da quarta-feira e teremos agora a catequese do Papa Leão XIV, que naturalmente em italiano. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e sejam bem-vindos. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Continuamos a nossa catequese sobre os documentos do Concílio Vaticano II, comentando a Constituição Dogmática sobre a Igreja Lumen Gentium. Depois de termos apresentado como povo de Deus, hoje consideramos a sua forma hierárquica. A Igreja Católica encontra o seu fundamento nos apóstolos, escolhidos por Cristo como pilares vivos do seu corpo místico, e possui uma dimensão hierárquica que opera ao serviço da unidade, da missão e da santificação de todos os seus membros. Esta ordem sagrada está permanentemente fundada nos apóstolos como testemunhas autorizadas da ressurreição de Jesus e enviadas pelo próprio Senhor em missão ao mundo. Uma vez que os apóstolos são chamados a guardar fielmente o ensinamento salvífico do Mestre, transmitem o seu ministério aos homens que, até o regresso de Cristo, continuam a santificar, a guiar e a instruir a Igreja, graças àqueles que lhes sucedem no ofício pastoral. Esta sucessão apostólica, fundada no Evangelho e na tradição, é explorada com maior profundidade no capítulo 3º da Lumen Gentium, intitulado A Constituição Hierárquica da Igreja, em especial do Episcopado. O Conselho ensina que a estrutura hierárquica não é uma construção humana, funcional à organização interna da Igreja como corpo social, mas uma instituição divina destinada a perpetuar a missão dada por Cristo aos apóstolos até ao fim dos tempos. O fato desse tema ser abordado no capítulo 3º, depois de a verdadeira essência da Igreja ter sido completada nos 2 primeiros, não implica que a constituição hierárquica seja um elemento posterior em relação ao povo de Deus. Como observa o decreto Ad Gentes, os apóstolos foram assim a semente do novo Israel e, ao mesmo tempo, a origem da sagrada hierarquia. Como uma comunidade dos redimidos pela Páscoa de Cristo, estabelecida como meio de salvação para o mundo. Para compreender a intenção do concílio, é útil ler atentamente o título do capítulo 3º da Lumen Gentium, que explica a estrutura fundamental da Igreja recebida de Deus, Pai, através do Filho e aperfeiçoada pela efusão do Espírito Santo. Os padres conciliares não desejaram apresentar os elementos institucionais da Igreja como o substantivo Constituição. Poderia sugerir, se entendido no sentido moderno. O documento centra-se, em vez disso, no sacerdócio ministerial ou hierárquico, que difere essencialmente, e não apenas em grau, do sacerdócio comum dos fiéis, recordando que estes ordenam-se mutuamente um ao outro, pois um e outro participam a seu modo do único sacerdócio de Cristo.
O concílio trata então do ministério que é transmitido aos homens investidos de sacra potestas para o serviço na igreja. Centra-se em particular no episcopado, depois no presbiterado e no diaconado, como graus do único sacramento da ordem. Com objetivo hierárquica, portanto, o concílio deseja indicar a origem sagrada do ministério apostólico na ação de Jesus, o bom pastor, bem com as suas relações internas. Os bispos, em primeiro lugar, e através deles os sacerdotes e os diáconos, receberam deveres, em latim, munera, que os conduzem ao serviço de todos os que pertencem ao povo de Deus, para que alcancem a salvação, conspirando livre e ordenadamente para o mesmo fim. A Lumen Gentium recorda repetidamente e com eficácia o caráter colegial e comunitário desta missão apostólica, reiterando que o encargo que o Senhor confiou aos pastores do seu povo é um verdadeiro serviço, significativamente chamado diaconia, ou ministério na Sagrada Escritura. Compreende-se, pois, a razão pela qual São Paulo VI apresentou a hierarquia como uma realidade nascida da caridade de Cristo, destinada a realizar, difundir e garantir a transmissão intacta e fecunda do tesouro de fé, de exemplos, de preceitos e de carismas, deixado por Cristo à sua Igreja. Queridas irmãs, queridos irmãos, oremos ao Senhor para que Ele envie à sua Igreja ministros ardentes de caridade evangélica, dedicados ao bem de todos os batizados, e missionários corajosos em todas as partes do mundo. Conclui assim Papa Leão com uma invocação: oremos ao Senhor para que envie à sua Igreja ministros ardentes de caridade evangélica, dedicados ao bem de todos os batizados e missionários corajosos em todas as partes do mundo. Teremos agora a síntese e a saudação que o Santo Padre fará aos vários grupos linguísticos que nós temos presentes hoje na audiência geral. Iniciando agora a síntese pelo francês e depois a saudação que o Santo Padre fará aos peregrinos francófonos. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano a audiência geral com o Papa Leão XIV nesta quarta-feira, 25 de março. Padre Inácio, o Papa hoje nos traz, mais uma vez comentando a Constituição Dogmática sobre a Lumen Gentium, nos traz hoje a forma hierárquica. Semana passada nós tivemos o povo de Deus e agora nós temos a forma hierárquica. A Igreja Católica encontra o seu fundamento, portanto, iniciou o Santo Padre nos apóstolos. E quem eram os apóstolos? Pessoas que foram escolhidas por Cristo como pilares vivos do seu corpo místico. Por isso que na sua fala ele afirma que a hierarquia nasceu da caridade de Cristo, do coração de Cristo. Ou seja, o Santo Padre ele faz uma apresentação do sentido mais profundo, até do sentido carismático da própria hierarquia, que não tem uma razão de ser em si mesmo, mas podemos até usar uma palavra portuguesa, dizer assim, a hierarquia ela é a garantidora, é aquela que dá o suporte para essa dimensão ministerial e, portanto, sinodal da Igreja. Recordando que o Concílio ensina que a estrutura hierárquica não é, como estava recordando agora para nós, uma construção humana funcional, a organização interna da Igreja como corpo social. Vamos ouvir o Santo Padre na sua saudação aos franceses. In particolare ai pellegrini provenienti dagli istituti scolastici di Francia. Fratelli e sorelle, preghiamo per i pastori della Chiesa,
perché operando in modo collegiale e comunitario possano annunciare con ardore la buona novella e aiutare i fedeli a impegnarsi attivamente nell'edificazione della Chiesa e nella costruzione di un mondo di pace. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Bom, o Santo Padre dirige a sua cordial saudação às pessoas de língua francesa, em particular os peregrinos provenientes dos institutos escolares de França. Irmãos e irmãs, rezemos pelos pastores da Igreja para que, agindo de modo colegial e comunitário, possam anunciar com ardor a boa nova e ajudar os fiéis a comprometerem-se ativamente na edificação da Igreja e na construção de um mundo de paz. Que Deus abençoe todos vocês. A próxima síntese que teremos será em inglês. E recordamos, é o próprio Santo Padre quem fará a síntese e depois vai também dirigir a sua saudação. Uma vez que os apóstolos são chamados a guardar fielmente o ensinamento salvífico do Mestre, transmitem o seu ministério aos homens, que até o regresso de Cristo continuam a santificar, a guiar e a instruir a Igreja graças àqueles que lhe sucedem no ofício pastoral. Temos aqui uma ação pastoral. Vamos ao Santo Padre agora que fala em inglês e vamos ouvi-lo. Today we reflect on the teachings of the dogmatic constitution Lumen Gentium concerning the hierarchical structure of the Church. In this regard, it is helpful to bear in mind that the Church is not something we invented, but is a divine institution established by Jesus himself. Christ appointed the apostles, placing Peter at their head, and sent them out to continue his salvific mission until his return in glory. To perpetuate this same mission, ministers were invested with sacred power to be the successors of the apostles as bishops, in whose ministry priests and deacons likewise participate through the sacrament of holy orders. Sharing in the ministry of Jesus, the Good Shepherd, they are consecrated to serve the faithful, build up the church, and ensure the fruitful transmission of the faith. Let us therefore ask the Lord to continue to bless his church with shepherds after his own heart. I extend a warm welcome to all the English. O Padre agora dá as boas-vindas a todos os peregrinos e visitantes da língua inglesa, especialmente os vindos da Inglaterra, Irlanda, Tanzânia, Israel, Arábia Saudita e Estados Unidos da América. Saúde em particular, diz o Papa, os estudantes do programa de Roma da Universidade de Dallas. À medida que prosseguimos nossa caminhada quaresmal, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de imitar nossa Santíssima Mãe em seu sim total ao Senhor, abrindo assim nossos corações à sua vontade para nossas vidas. Sobre todos vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Teremos agora, na sequência, a síntese que será feita em alemão. E a saudação depois do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Padre Inácio, vendo as palavras que o Santo Padre nos traz, que o Concílio ensina que a estrutura hierárquica não é uma construção humana, funcional à organização interna da Igreja como corpo social, mas é uma instituição divina
destinada a perpetuar a missão dada por Cristo aos apóstolos até o fim dos tempos. Essa dimensão organizacional da igreja, e se você quiser até mesmo essa dimensão territorial da igreja, nós estamos no Vaticano, que é uma dimensão territorial da igreja, a dimensão hierárquica da igreja, voltamos a dizer, ela se diferencia do poder político, ela se diferencia do poder econômico justamente por isso, porque a sua razão, a sua missão, a sua vocação é completamente diferente, ou seja, é de dar a sustentação para que o carisma possa existir, para que o carisma possa se propagar. E aí a gente entra no tema, no título deste documento que o Santo Padre está refletindo, Lumen Gentium, a Igreja, luz dos povos, ou seja, a Igreja, esta força moral da humanidade. Quanto é importante o Papa dedicando as suas catequeses para melhor conhecermos os documentos do Vaticano II, nos mais de 60 anos, e que precisa ser revisto à luz também daquilo que nós vivemos hoje. Não é um elemento do passado de 60 anos, Vaticano II lá do passado, mas diz respeito à nossa realidade de hoje e quanto é importante conhecermos esses documentos. Os padres conciliares que, representando a Igreja Católica, a Igreja do mundo inteiro, estiveram aqui durante... Vamos ouvir o Santo Padre e já voltamos a contextualizar, então. Enquanto successori degli apostoli, a santificare, guidare e istruire il popolo di Dio, contribuendo così come pastori fedeli all'edificazione e al bene di tutto il corpo mistico di Cristo. A saudação do Santo Padre, então, aos fiéis peregrinos de língua alemã. Rezemos de modo particular pelos bispos, chamados, enquanto sucessores dos apóstolos, disse o Papa, a santificar, guiar e instruir o povo de Deus, contribuindo assim como pastores fiéis para a edificação do bem de todo o corpo místico de Cristo. Existe uma expressão latim, nova et vetera. O Santo Padre ele está fazendo justamente isso, ou seja, coisas novas e coisas antigas. De uma tradição de 50, 60 anos, renasce a importância e a atualidade do Vaticano para os dias de hoje. É importante a gente conhecer, faz parte da nossa história, do nosso caminho de fé. Esse grande Pentecostes que nós vivemos aqui, onde nós estamos nesse momento aqui no Vaticano, com os padres conciliares que vieram de todas as partes do mundo, né? E nos deram, né, essa visão de igreja, não do passado, mas que caminha no presente e no futuro. Foi uma grande vitalidade, uma grande renovação da igreja que continua. O concílio, ele sempre funciona assim, o antes, o durante e o depois. Quer dizer, o concílio Vaticano II, ele continua acontecendo nas várias instâncias da igreja. E hoje, como o Santo Padre mesmo frisou, a dimensão hierárquica para continuar esse processo. Vamos ouvir agora o Santo Padre falando em espanhol, a sua segunda língua-mãe. Dedicado a la dimensión jerárquica de la Iglesia. Cristo eligió como columnas vivas de su cuerpo místico a los apóstoles, llamados a custodiar y a transmitir sus enseñanzas, a fin de seguir santificando, instruyendo y guiando al pueblo de Dios. La estructura jerárquica no es una invención meramente humana, sino una institución divina dirigida a perpetuar la misión dada por Cristo a los apóstoles hasta el fin de los tiempos. El documento conciliar menciona particularmente a los obispos, los presbíteros y los diáconos, que poseen distintos grados del mismo sacramento del orden, esencialmente distinto del sacerdocio común de los fieles y cuya misión apostólica se ejerce colegialmente y en comunión. Dichos ministros, que poseen la sacra potestad
están al servicio de todos los bautizados para que vivan en Cristo y alcancen la salvación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Cristo, buen pastor, que suscite en la Iglesia pastores dispuestos a dar la vida por la grey a ellos confiada, que sean ardientes en la caridad, disponibles en la misión y valientes en el anuncio del Evangelio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Aí a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola, Papa que fez a síntese da sua catequese. Pedimos a Cristo, bom pastor, que suscite na igreja pastores dispostos a dar a vida pelo seu rebanho, pelo rebanho a ele confiado. Que temos então a leitura agora, a síntese em chinês, depois a saudação que o Santo Padre fará também aos peregrinos de língua chinesa. A Lumen Gentium recorda repetidamente, destacou o Santo Padre na sua catequese com eficácia, o caráter colegial e comunitário da sua missão apostólica, reiterando que o encargo que o Senhor confiou aos pastores do seu povo é um verdadeiro serviço. E o Santo Padre ele resgata essa ideia da colegialidade, que foi sem dúvida nenhuma uma das grandes conquistas do Vaticano II. A colegialidade que tem sua expressão nas conferências episcopais, nos conselhos, nas coordenações, as várias instâncias de animação da Igreja. Então, essa dimensão da colegialidade é muito importante, porque assim, nós podemos dizer, ninguém é dono da verdade, ninguém é a igreja que vem da somatória de todas essas instâncias, justamente para que seja uma dimensão da construção do reino de Deus, que já acontece agora, mas não de uma forma completa, já, mas não ainda, que se completará apenas na eternidade. Portanto, repetimos, o encargo que o Senhor confiou aos pastores do seu povo é um verdadeiro serviço, significativamente chamado diaconia ou ministério, né? Que é uma dimensão a ser valorizada, que rompe com aquela dimensão de uma hierarquia estática, de uma igreja dividida por camadas de uma forma estática, mas onde todos têm vez, onde todos têm lugar, onde todos têm voz. Vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos fiéis chineses. Alle persone di lingua cinese, cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, vi illumini e vi accompagni nella vostra vita. Vi benedico di cuore. A saudação então do Santo Padre, dirigindo uma cordial saudação às pessoas de língua chinesa. Queridos irmãos e irmãs, a Virgem Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, os ilumine e os acompanhe na sua vida. Abençoa todos vocês de coração. Teremos agora, na sequência, a síntese em português e a saudação que o Santo Padre fará também aos peregrinos de língua portuguesa. Vamos ouvir a síntese então em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo.
Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A partir do ensinamento da Lumen Gentium, no seu capítulo 3, falaremos hoje da dimensão hierárquica do novo povo de Deus, que tem o seu fundamento nos apóstolos, colunas vivas e escolhidas por Jesus. Enviados pelo Senhor para perpetuar a sua missão, eles testemunham a ressurreição e transmitem o próprio ministério a outros homens. Isso, porém, não significa que os elementos visíveis da Igreja provenham de uma vontade meramente humana. Assim, a institucionalidade do corpo místico não é apresentada como realidade puramente terrena, mas como com um poder sagrado, conferido para o serviço, com o sacerdócio ministerial. Logo, a hierarquia eclesiástica nasce da caridade de Cristo servo e tem como objetivo principal o anúncio da verdade revelada e a custódia dos tesouros da fé. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis da língua portuguesa. Il mio cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese. Cari fratelli e sorelle, Gesù ci ha affidato il compito di pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua messe. Prendiamo sul serio questo mandato e preghiamo ogni giorno affinché si moltiplichino le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. La Vergine Maria, Madre del Salvatore, vi custodisca sempre. Eis a tradução das suas palavras. Minhas cordiais boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa. Queridos irmãos e irmãs, Jesus confiou-nos a tarefa de rogar ao dono da messe que manda trabalhadores para a sua messe. Levemos a sério este mandato e rezemos todos os dias para que se multipliquem as vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. Que a Virgem Maria, Mãe do Salvador, vos proteja sempre. Portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa. Teremos agora a síntese em árabe e depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis e peregrinos árabes. Papa, na sua saudação em português, recordamos, Jesus confiou-nos a tarefa de rezar ao dom da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Levemos a sério esse mandato e rezemos todos os dias para que se multipliquem as vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. A dimensão missionária da Igreja implica num posicionamento das pessoas com todas as dimensões do ser cristão. E entre eles, sem dúvida nenhuma, essa dimensão vocacional da Igreja. Silvonei, eu penso que cada vez mais nós precisamos criar na Igreja esta cultura vocacional, em que a responsabilidade não é desse, não é daquele, não é do padre, não é do bispo, não é do papa, mas é uma responsabilidade comum. Então, deixa de ser, mas eu digo assim, deixa de ser uma responsabilidade e se torna também um privilégio, porque é graça, é privilégio a gente poder participar da integralidade da missão da Igreja. E essa cultura vocacional é preciso que cresça cada vez mais, mesmo nas realidades mais difíceis que a gente esteja vivendo. O Papa fala também rezarmos todos os dias para que se multipliquem as vocações ao sacerdócio. Como é que estão as vocações dos redentoristas?
algumas realidades um pouco mais desafiadoras aqui na Europa mesmo, não é só da congregação redentorista, mas é da vida religiosa e as próprias dioceses enfrentando uma dificuldade maior no campo vocacional, que é um reflexo das dificuldades, dos desafios enfrentados pela sociedade de uma maneira geral, né? O envelhecimento da população, a diminuição do número dos nascimentos, o aumento da secularização. Esses dias eu via que no ano passado 500 mil pessoas deixaram a Igreja Católica na Alemanha, que sempre foi um baluarte da Igreja, né? Então, mas em outras realidades, a congregação vem vivenciando um florescimento vocacional. Hoje, por exemplo, olhando país por país, os redentoristas do Brasil já representam um número maior de toda a congregação. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Il cristiano è chiamato ad essere un discepolo pieno d'amore e un coraggioso messaggero per annunciare il Vangelo in tutto il mondo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. A saudação aos fiéis de língua árabe, Papa saúde em particular aqueles provenientes da Terra Santa. O cristão é chamado a ser um discípulo cheio de amor e um corajoso mensageiro para anunciar o Evangelho em todo o mundo. O Senhor os abençoe a todos e os proteja sempre de todo o mal. A saudação, então, do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. E se faz mais forte essa saudação e esse pedido do Papa diante do contexto difícil que se vive no Oriente Médio, sobretudo a questão da guerra, né? Chamado a sermos discípulos cheios de amor e coragem, né? Essa coragem como missionários para anunciar o Evangelho em todo o mundo. Temos a síntese agora em polonês, é a última língua tradicional da quarta-feira, depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis poloneses. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV. Papa Leão que no próximo sábado vai até o Principado de Mônaco. Uma viagem inédita, Silvonei. Primeira vez que um Papa visita o Mônaco, que é um país, que é um principado que goza de uma situação toda particular, né? Como a área geográfica está dentro da França, a França se faz uma espécie de protetora do Principado e que tem a religião católica como a religião oficial prevista. É um dos últimos países da Europa a manter o catolicismo como religião oficial. É, a partir da Constituição do Principado, né, de Mônaco, né? E lá temos uma arquidiocese e vai ser uma visita muito significativa essa do Papa. Pois é, uma visita considerada histórica, porque é a primeira vez que um Papa vivo vai visitar o Principado. Papa, nós estaremos transmitindo todos os momentos. O Papa deve chegar por volta das 9 horas local. Vamos ouvir a saudação em polonês. Oggi in Polonia si celebra la giornata della santità della vita. Abbiamo davvero bisogno di iniziative come quella dell'adozione spirituale di un bambino concepito che viene lanciata proprio oggi. In un tempo segnato dalla follia della guerra è importante difendere la vita dal concepimento al suo naturale tramonto. Vi benedico tutti. A saudação do Santo Padre aos poloneses. O Papa recorda, hoje na Polônia se celebra o Dia da Santidade da Vida. Temos necessidade de iniciativas como a da adoção espiritual de uma criança concebida, que será lançada precisamente hoje. Em um tempo marcado pela loucura da guerra, é importante defender a vida da sua concepção até o seu fim natural.
É o princípio moral que o Santo Padre coloca, né? A defesa da vida, da concepção até o seu fim natural. Esta regra é básica para a Principalmente, como disse o Papa, num tempo marcado pela loucura da guerra. E a Polônia faz divisa com a Ucrânia, ou seja, está ali no quintal da Polônia a guerra acontecendo, né? E é interessante essa iniciativa da adoção espiritual de uma criança concebida, a ideia de rezar nos próximos 9 meses pelo nascimento dessa criança. E a pessoa que participa desta campanha é o apadrinhamento, que para nós brasileiros, por exemplo, é tão caro, né? Você se torna padrinho de oração. A última saudação, o Santo Padre dirige uma cordial saudação aos peregrinos de língua italiana. Em particular, a saudação aos fiéis da Diocese de Carpi, com o arcebispo Dom Elio Castellucci, a paróquia de Santa Maria de Agnena de Vitulazio, acompanhado pelo arcebispo Dom Pietro Lagnese, e também paróquia de Bom Pastor de Vieste, com arcebispo Dom Franco Moscone. Papa saúda também os institutos escolares de Motola, Sora e de San Giovanni Gemini. O pensamento do Papa vai, enfim, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. A solenidade da Anunciação do Senhor, que hoje nós celebramos, seja para todos um convite a seguir o exemplo de Maria Santíssima, para estarmos prontos a realizar sempre a vontade de Deus. A todos, a minha bênção. Vamos cantar agora o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. O aplauso que brota na Praça São Pedro na conclusão da audiência geral, um aplauso de agradecimento e de felicidade pelo encontro com Papa Leão nesta quarta-feira ensolarada aqui em Roma, no Vaticano. Estamos concluindo essa transmissão, agradecendo mais uma vez ao nosso Padre Inácio, também pelo trabalho que faz junto com a gente, contando nesse período um pouco da história da África, né? Estamos juntos toda sexta-feira, agradecendo a você que nos acompanhou, que esta luz que brota aqui de Roma possa chegar até você, abençoando a sua casa, a sua família, nesse dia tão especial da Anunciação de Nossa Senhora. E termino justamente, queridos irmãos e irmãs, aquilo que o Papa nos disse. Oremos ao Senhor para que Ele envie à sua igreja ministros ardentes de caridade evangélica, dedicados ao bem de todos os batizados e missionários corajosos em todas as partes do mundo.
Mais uma vez, obrigado, Padre Inácio, pela sua presença e a todos vocês que estiveram conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira a você e no próximo sábado você está convidado a estar conosco em todos os momentos da visita do Papa a Principado de Mônaco e no domingo a procissão de Ramos, a Santa Missa, né? No domingo de Ramos estaremos transmitindo ao vivo aqui da Praça São Pedro. Recordando que na próxima quarta-feira teremos um fuso horário diferente entre Brasil e Itália. Serão 5 horas agora, portanto, 1 hora mais cedo estaremos transmitindo a próxima semana a audiência geral. A todos vocês, uma boa quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José e Padre Inácio Medeiros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.